Portal Cambé, o melhor site de notícias de Cambé e região. Traz também a programação completa da TVC Canal 36, a TV que chegou para ganhar você. Com muito prazer estamos recebendo aqui ao vivo em nossos estúdios o prefeito João Pavinato. Vamos tratar de alguns assuntos aí relacionados à sua administração. Muito boa noite, prefeito, tudo bem? Boa noite, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos nós, né? A primeira vez que nós estamos conversando aqui, como é que foi de férias? Foi bem, graças a Deus, peguei 10 dias de férias, deixei esse dia em Pascoeto cuidando da cidade aí juntamente com a equipe. Consegui pegar uma praia, fui em Itapuá, ali na divisa Paraná com Santa Catarina, um lugar muito bacana, fui com o pessoal da família, mas muito bom, dá para descansar e retomar aí, porque o ano de 2014 promete muito, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição, ano com uma quantidade enorme de obras para nós entregarmos aí para a comunidade e a dificuldade de administrar uma cidade como Cambé, com mais de 102 mil habitantes. Como é que o senhor fechou o seu primeiro ano do segundo mandato, prefeito? Olha, mesmo com as dificuldades, que logo no começo do ano o governo federal já falava em dificuldades da crise econômica, em queda de arrecadação, mas aí num primeiro momento aí que o pessoal da Secretaria da Fazenda repassou para nós, conseguimos pagar tudo, todas as dívidas, a prefeitura fechou com um pequeno superávit, mas fechou e pagou tudo, e o que não pagou é porque não se processou ainda, mas está na programação burocrática apenas, mas o recurso está totalmente assegurado, mas graças a Deus fechamos com superávit. Está mais suave esse ano? Olha, eu creio que 2014 será um ano com menos dificuldades do que foi 2013, né? Porque eu posso falar para você, Benê, que a impressão que eu tive de 2013 foi que eu trabalhei mais do que os 4 anos do mandato passado, no ano passado. Foi muita coisa. De fato, nós estamos com uma agenda muito grande de obras, de projetos, de encaminhamentos, e tem, assim, exigido um esforço muito grande. Às vezes as pessoas assim, não têm a noção, mas veja bem, hoje nós estamos tocando na cidade de obras de construção civil, umas 10, 12 obras, né? Pegando as creches, escolas, reformas, tudo mais. Cada obra dessa, ela tem que ter um engenheiro ali medindo para poder pagar, para poder alimentar sistema do governo federal, para alimentar sistema do governo estadual, para alimentar o sistema do Tribunal de Contas, e aí pagar, enfim. Isso, uma obra em andamento, como as 5 creches, como a Escola de Correia, a Escola de Profissionalização, a Praça PEC, enfim, tudo isso faz com que o trabalho ele seja bastante difícil. Nós estamos agora mesmo discutindo a questão de novos conjuntos aí habitacionais. Não tem um tijolo colocado, na verdade nem se mexeu nada ainda na terra, mas assim, o que tem dado de trabalho, de negociação, de conversa e Caixa Econômica, governo federal, então tudo isso é bastante pesado. Eu tive o ano passado falando com o senhor a respeito da lei de responsabilidade fiscal no tocante ao limite de gasto com o pessoal, e quando o senhor fala dessas obras todas elas requererão funcionários, prefeito. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? Ora, os estudos que nós temos, salvo alguma modificação, algum fato novo que implique aí em você ter que gastar mais, os estudos que nós temos, eles dizem que nós vamos conseguir contratar pela prefeitura todo o pessoal que vai ser exigido nas creches, nas escolas, porque a escola, de certa forma, nós vamos estar entregando a escola nova, mas a estrutura funcional dela vai mudar pouca coisa, porque já existe essa estrutura funcional, que parte está na Escola São José e parte está aqui no CIMEI da Isaac Ikeda, aqui no antigo Cogumelo. Então, ela vai exigir mais funcionários. As creches é que nós vamos assumir pela prefeitura, que vai exigir contratação, mas os estudos que nós fizemos apontam que é possível contratar e se manter dentro do limite de gasto com o pessoal, que isso tem que ser revisto. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal é uma grande lei, a intenção dela é muito boa, mas com essa delegação de serviços que estão sendo feitas aos municípios, não dá mais para ficar amarrado nisso.
Prefeito, o ano de 2014 terminou com uma certa polêmica, juntamente com o Legislativo, na questão do projeto 32, que cria a autarquia municipal de previdência em substituição ao Instituto Municipal de Previdência. Como é que o senhor viu essa questão todo o ano passado e como é que começa esse ano, prefeito? Olha, eu não estava preocupado, Benê. Até porque, você veja bem, quando nós fomos fazer essa lei da mudança, na verdade é uma mudança de personalidade jurídica e de administração. Ela deixa de ser uma administração considerada privada, porque hoje o INPE ele é uma entidade de direito privado e ela passa a ser uma autarquia. Como se tratava de um assunto que o Ministério Público de Cambé ele provocou pedindo essa mudança, explicando que não poderia mais ser uma entidade privada cuidar de recursos públicos, nós fizemos um projeto de lei, mandamos para a Câmara, antes remetemos ele para a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, aí a promotoria falou que estava tudo bem, que estava dentro daquilo que a promotoria esperava e mandamos para a Câmara até com uma certa tranquilidade, achando que não ia haver polêmica. Mas tem tido tanta polêmica que eu começo a desconfiar que tem alguma coisa errada. Porque não tem justificativa... Aonde o senhor vê coisa errada? No Instituto. No Instituto. No Instituto. Não tem justificativa o que está sendo feito pelo presidente da Câmara de Vereadores para protelar a votação desse projeto, Benê. Não tem justificativa. Porque, você veja bem, se a discussão fosse de vontade política, olha, um grupo quer fazer, outro grupo não quer, tudo bem, é o direito de fazer discussão. Mas o que está acontecendo? Veja bem, houve uma determinação de um órgão dizendo o seguinte: a Prefeitura não pode mais manter o Instituto como personalidade de direito privado, tem que ser público. A Prefeitura tem que, juntamente com a Câmara, tomar as providências. Nós fizemos o projeto, remetemos para o Ministério Público, o Ministério Público deu ok. A Procuradoria da Prefeitura está tudo bem. Aí foi para a Câmara fez audiência pública, que se eu não me engano foi em meados do ano passado. Sim. A audiência não acrescentou nada. Não acrescentou nada. Nós explicamos tudo que tinha que ser explicado. Desvirtuou-se até a questão principal. Mas na audiência que poderia acrescentar alguma coisa, não acrescentou, não houve proposição nova nenhuma. Aí foi-se para a CCJ, que na CCJ hoje tudo não pode, né? Dá a impressão que tem lá na Câmara que tudo não pode. Foi derrubado o parecer. O presidente criou um novo quórum para poder não aceitar a derrubada do parecer. A Prefeitura teve que ir para a Justiça. A Justiça derrubou, obrigou a aprovar. Determinou que o presidente Eliseu colocasse em votação. Ele não colocou. Depois colocou, votou em primeira, coisa que nunca aconteceu na Câmara de Vereadores de Cambé. Você votar um projeto em primeira votação e deixar para o ano seguinte você votar a segunda. E aí hoje requentaram o assunto no jornal Nossa Cidade, dizendo que eles querem discutir questão de cargos. Foi mais do que explicado, né, a questão dos cargos, que hoje eles já existem, ou o Instituto não tem nenhum cargo. Então hoje estão requentando, olha, está criando 38 cargos, não sei de onde tirar 38 cargos, porque a soma que eu fiz dá 20 e poucos cargos, inclusive cargos que o Instituto tem. Ou hoje o Instituto não tem um médico à disposição. Se não tem como funcionário, tem contratado. Se não, hoje não tem contador? Se não tem, está contratado de outra forma. Advogado não tem? Tem, porque é lá de Curitiba. Funcionários administrativos tem, porque a Prefeitura tem cedido uma meia dúzia lá para o INPE. E assim por diante. Então eu comecei a ficar preocupado com o seguinte: por que o presidente da Câmara está tão segurando tudo isso? Porque, veja bem, ele está correndo risco. Ele desobedeceu uma ordem judicial, Benê, e recebeu multa, coisa que nunca aconteceu na história de Cambé. Um presidente do Legislativo desobedeceu a ordem judicial e leva multa por causa disso. Mas ele não respondeu ao judiciário nessa questão? Por que não estava colocando em votação? Não respondeu. Então eu estou preocupado com o seguinte: por que está havendo todo esse interesse em não votar e não criar? Quem que vai ser prejudicado com a criação dessa autarquia? Eu não estou vendo ninguém prejudicado, pelo contrário, nós estamos respondendo a uma convocação do Ministério Público para resolver algo que o Ministério Público entende que está errado. Mas o Ministério Público, ele determina de que há a mudança de nomenclatura, mas o projeto, o sistema, ele também acha que deve ser igual ao senhor mandou para a Câmara? Ou há uma questão aí que ele não se envolve nesses detalhes? Ele não se envolve na questão do detalhe. Até porque não é a função dele. O que o Ministério Público disse foi o seguinte: não pode ser um instituto que cuida de dinheiro público, que só cuida de dinheiro público, ele não pode ser de direito privado. Então vocês transformem. Nós olhamos, não, então é uma autarquia. Para você criar uma autarquia, você tem que ter a estrutura funcional dela. Então, por exemplo, o instituto precisa de um médico? Precisa.
Né? Como é que eu vou fazer a avaliação da pessoa que pede o auxílio saúde ali, se eu não tenho um médico para avaliar? Precisa de um assistente social? Precisa. Precisa de um advogado? Precisa. Precisa de um contador? Precisa. De um atendente? De uma pessoa para limpar? Então foi-se criado o quê? Os cargos providos por meio de concurso público. Então, mas e os cargos comissionados que são criados lá, prefeito? São apenas 4 cargos e que a lei diz que eles são ocupados preferencialmente por servidores de carreira da prefeitura. Eles só não vão ser ocupados por servidores se, uma vez convocado ou procurado, você não tem... Que o funcionário o que pode acontecer. Obrigado, né? O funcionário Sim. não é obrigado. Agora, também nós vamos lá avaliar uma questão. Hoje o Instituto de Cambé tem 35 milhões, não sei exatamente em caixa. Ele cuida da aposentadoria de milhares de pessoas. Eu também, na hora que você vai pôr o presidente dele, você tem que saber quem que é a pessoa. A indicação, e é de cargo do prefeito, a indicação do prefeito. Porque no frigir dos ovos, Benê, mesmo hoje o Instituto sendo um Instituto de Direito Privado, no frigir dos ovos a responsabilidade é da prefeitura pela aposentadoria do servidor. Talvez aí esteja a questão principal, prefeito, de que, não vou dizer o senhor, porque o senhor passa, amanhã é outro prefeito. Sim. É a questão do prefeito tomar conta deste caixa, talvez esteja aí o problema. Mas qual que é o problema? Hoje quem que cuida do caixa hoje? Hoje quem é que cuida? Hoje é um funcionário da prefeitura. E amanhã quem que vai cuidar? Um funcionário da prefeitura. As ações dele vai ser balizadas de que forma? O presidente necessariamente tem que ser funcionário público? Pela lei, ela preferencialmente sim. Então o que acontece? Hoje o que existe? Uma estrutura de conselho fiscal eleito. A lei prevê um conselho fiscal eleito. Um conselho deliberativo administrativo eleito. A lei prevê isso. E a nomeação do presidente. E dos cargos de assessoria. Então, na verdade, eu acho que é muito melhor a prefeitura ela gerir o sistema com o conselho eleito pelo servidor, que vai saber tudo o que está acontecendo, do que da forma que está hoje. Eu vi escrito no jornal Nossa Cidade, publicou hoje, o jornal soltou a notícia requentada aí, da questão dizendo que vai discutir o assunto, sendo que já foi votado. Mas eu vi lá uma página, lá, o INPE pagando uma página do jornal Nossa Cidade, era mais de meia página pagando, transparência, é isso, aquilo. A pergunta, por que o INPE tem que publicar propaganda em jornal? Ele é o Instituto do Servidor. Por que ele não publica de graça no jornal oficial da prefeitura? Então, essas coisas que eu começo a ficar preocupado. Então, assim, eu estou preocupado. Alguma coisa não pode ser só o problema de quem vai administrar o INPE. Não pode ser. Tem coisa, tem me preocupado isso daí, toda essa dificuldade. E outra, isso que está acontecendo aqui na Câmara de Cambé nunca aconteceu, Benê. Você tirar a oportunidade do vereador decidir. Porque o que acontece, Benê? Você é palmeirense, eu sou corintiano. Nós estamos lá na Câmara, digamos. Eu já fui vereador, você ainda não. Mas veja bem, como é que funciona na Câmara? Você faz a proposta de lei. Aí passou pela parte legal, ela vai para o debate. Eu posso concordar com uma lei e você não, e também vice-versa. Só que acabou a parte de debate, você vai para o voto. Pode ser que eu não te convença, e pode ser que você não convença. Então faz o quê? Vai para o voto e vai ganhar quem é a maioria. Mas os mecanismos para que isso não aconteça são ilegais? O que está acontecendo hoje é uma ilegalidade. É ilegal? É ilegal. O senhor esteve ali dentro. Ou é uma o senhor ilegalidade. Sabe como é que funciona quem tem o poder na mão, quem tem a máquina na mão, quem tem o poder de ser, no caso, o presidente, de direcionar as questões. Sim, o que está acontecendo hoje é uma ilegalidade. Então, por exemplo, o que aconteceu? O presidente foi-se para votar um parecer jurídico. Aí, como é que funciona? O parecer jurídico veio contrário, não sei por quê, você veja bem. A Procuradoria da Prefeitura falou que a lei estava legal. O Ministério Público falou que a lei estava dentro da constitucionalidade, que estava tranquila, que não tinha nenhuma, e aí chegou na Câmara, não, ela está inconstitucional. Então, olha só. Bom, então vai para o voto. Aí a Câmara, normalmente o que acontece, faz não sei quantos anos, foi para o voto, derrubou o veto, para poder apreciar a lei. O presidente mudou o quórum. Não é mais agora 5 votos, tem que ter 6 votos para derrubar o quórum. Ele criou lei ali na hora. Que é bastante confuso, aliás, aquele regimento interno. Mas então você chama uma discussão do regimento interno antes de você fazer o que ele fez, porque o vereador foi para uma decisão seguindo a orientação da Casa da Lei, e aí chegou lá, era outra. O presidente simplesmente
Outra questão, você cansou de ver a Câmara, questão de ordem, o vereador levantar a questão de ordem e pôr em votação. O presidente se nega quando é pedido para o vereador. E outra questão, você colocar o projeto de lei, o projeto de lei tem prazo. No caso desse projeto de lei, havia sido pedido de urgência, e aí tem o prazo. A Câmara já estourou os prazos regimentais. Então, da parte do presidente da Câmara, Eliseu Vidotti, está havendo ilegalidade. Ele não está permitindo que os vereadores exerçam o seu direito sagrado, que é ir para o voto. Eu volto a dizer, quantas vezes na Câmara de Cambé, quando eu era vereador, que chegava um projeto lá que eu não concordava. Discutia, às vezes eu brigava, ia para o voto e eu perdia. E valia a vontade de quem? Da maioria. Mas da maioria, que administrava, que era a presidência, que tinha tudo, era uma máquina construção na época. Então, mas o que está acontecendo hoje... Isso que eu disse. O que está acontecendo hoje é que essas atitudes que aconteceram em relação ao projeto do INPE, da Câmara da Previdência, o presidente está indo além do que é a atribuição dele. Entendeu? Então, a ponto do juiz fixar uma multa, porque ele entendeu que ele descumpriu. A ponto do juiz pedir um encaminhamento para o Ministério Público para verificar sobre a ocorrência de um crime de desobediência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o presidente da Câmara, o vereador da oposição, eu respeito, sempre respeitei a oposição. Ele pode ter a opinião dele, mas a hora que a questão tem que ir para o voto, ele não pode retirar o direito do vereador ir para a decisão. Então ele tinha que ter posto esse projeto, vota em primeiro e vota em segundo e vai para a sanção. Mas nós somos contra, vai para a justiça. Mas ele não pode criar obstáculo ao vereador decidir o voto. Então está se criando ali, o que viu foi se criou novos instrumentos, né? Então a CCJ, o que tem acontecido assim, tem agora o advogado lá que ele dá parecer, e aí então o parecer dele vale mais que a opinião da CCJ. Então, assim, daqui a pouco não precisa mais de vereador. Deixa o procurador, o advogado da casa, falar tudo. Porque, na verdade, o vereador é eleito para isso. Quando você tem a dúvida, porque parecer jurídico, eu sou advogado também, né? Você tem advogada na família, parecer jurídico, Benê, você tem para todos os gostos. Sim. Você acha, procura na jurisprudência, você tem o mesmo assunto com decisões totalmente diferentes. Na dúvida, tem um parecer que diz sim, tem um que diz não, vai para o voto. E quem se sente prejudicado vai para a justiça. A justiça dá a última palavra. Agora, o que está acontecendo, no meu entendimento em Cambé, isso nunca aconteceu na história. No meu entendimento, o abuso do poder do presidente da casa. Em relação ao item conselheiros remunerados, o senhor acredita que realmente precisava ter remuneração para aqueles que vão lá uma vez por mês ou até, às vezes, mais uma vez por mês e que vão cuidar do seu próprio interesse, prefeito? O Benê, você me permite dar uma lida aqui numa questão? Okay. Veja bem, nós temos aqui, por exemplo, o Conselho de Administração, da competência do Conselho de Administração. Então, é o conselheiro. Então, qual que é a competência? Estabelecer e normatizar as diretrizes, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos, examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política, autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização, autorizar a alienação de bens, aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de contratos. Eu falei aqui 7 de 29 atribuições do conselheiro. Benê, eu vou pegar alguém, um pai de família, trabalhador, vou pôr ele lá como conselheiro, ele vai ter um monte de responsabilidade, ele vai ter que participar de reunião, ele vai ser chamado para reuniões extraordinárias e ele não ganha nada para isso. Ele assume um monte de responsabilidade pelas decisões que ele toma, ele aprova contas e ele não ganha nada. Mas não seria como um condomínio, por exemplo, o interesse é mútuo daquela comunidade, dos funcionários. Tudo bem, mas e se no condomínio ninguém se interessa? Você vai forçar alguém aí? Então, para as pessoas que se dispuserem, é natural que você dê a ele uma remuneração. O tempo que ele vai dedicar, a responsabilidade que ele tem. Então, não existe nenhuma incongruência, nenhum abuso em você pagar aí para o conselheiro uma verba aí que seja R$1.000, que seja R$800 mensais, porque a responsabilidade dele é de um patrimônio
né, que hoje, em torno de 35 milhões de reais, que a tendência é aumentar e cuidar da vida de um monte de gente. Então, a discussão de que, olha, o vereador Cecílio, olha, eu respeito a opinião dele, né? Olha, a opinião dele. Ah, mas falou que o conselheiro não tinha que ser remunerado. Os conselheiros da Petrobras, que é do governo federal, não são remunerados? Os conselheiros da Itaipu não são remunerados? Quantos conselhos do governo federal, se eu não me engano, todos são remunerados? Né? Os do governo do estado do Paraná são. Agora, o conselheiro, olha a quantidade de atribuições que ele tem aqui. Responsabilidade. Ele responde judicialmente pela entidade. Claro que ele responde. Ele aprovou ali uma conta sem avaliar, amanhã depois há uma representação, ele tem responsabilidade. Os conselheiros da Santa Casa de Cambé que não recebiam nada, eles são responsáveis nesse caso? Você está vendo? Eles estão sendo, né? Estão sendo. Pelo menos que eu vi, estão sendo responsabilizados pelas coisas que, em tese, aconteceram de errado lá. Então, veja bem, Benê, você não vai achar, não que o cara só vai por causa do dinheiro, mas o que eu estou querendo dizer é que ele tem, o conselheiro hoje já recebe, né? Mas ele tem uma quantidade enorme de atribuições e de responsabilidades. Natural que essa atribuição, que esse desempenho seja remunerado. Prefeito, só para a gente finalizar essa questão do INPE, o senhor também já está enviando para a Câmara, já enviou a questão de novos terrenos do município para o INPE em dação de pagamento. Essa prática também foi bastante criticada no passado e agora o senhor repete essa ação. O senhor, como funcionário, que o INPE, o senhor também vai ter a sua aposentadoria pelo INPE. O senhor, como funcionário, está vendo lá na frente essa aposentadoria? Como é que o senhor está vendo essa questão? Se o senhor não pagar o INPE agora, o senhor vai ter problema? Se não pagar o INPE, vai ter problema. Por quê? Porque hoje o chamado cálculo atuarial, ele desenha o futuro. Ele está programando hoje daqui a 35 anos. E hoje, se permanecer a legislação do país, não é só o INPE de Cambé, se permanecer a atual legislação sobre aposentadoria, na verdade, todos os institutos serão inviáveis, sob o ponto de vista de pagamentos futuros. A Previdência Nacional hoje, ela já não tem nada em caixa. Ela depende, inclusive, de injeção de dinheiro do Tesouro para poder pagar os benefícios. Então, o que acontece? O nosso sistema é contributivo. Uma parte do servidor, uma parte do empregador. Mesmo assim, quando se faz o cálculo, que é exigido anualmente pelo Ministério, sempre se pede um aporte para tentar sanar esse futuro déficit, porque hoje ele tem dinheiro em caixa. Sim. Hoje tem. E aí você tem que pôr. Agora, é aquela história que eu digo. Eu tenho duas opções. Eu tenho um terreno que, digamos, vai passar 5, 10, 15, 20 anos, ele não vai ser usado pela prefeitura. E eu tenho dinheiro, que eu posso comprar mais medicamentos, que eu posso contratar mais médicos, que eu posso fazer asfalto. E que é o certo a fazer? Eu pegar o terreno, que eu não estou usando hoje, dou para o instituto, até porque o terreno ele valoriza mais que o mercado de dinheiro, o mercado imobiliário, e ele está, de certa forma, capitalizando para o futuro do servidor. Né? Então, é uma questão assim, se tivesse dinheiro sobrando no caixa, eu não ia gastar tempo, mas vamos lá. No mandato do Zé do Carmo, que terminou em 2004, né? Foi feita aquela doação. Os terrenos que foram doados, quantos que a prefeitura precisou de volta? Precisou de volta o do Fórum Eleitoral, do Trabalhista, certo? E que foi comprado de volta. Os demais que foram dados estão até hoje como estavam, sem a devida utilização. Então, por que eu vou pegar dinheiro vivo, que eu preciso dele, e vou dar onde eu posso pegar outro patrimônio da prefeitura que eu não tenho utilidade imediata? Né? Se eu não tenho utilidade imediata, vamos dar ele em garantia. Então eu acho que isso... Ah, não, mas o vereador lá é contra, ele vota contra. Se o vereador vota contra, e ele, é claro que ele tem muita responsabilidade, eu já fui vereador, mas ele vota contra e vai para casa. O prefeito não. O prefeito tem que estar no dia seguinte pagando a conta do combustível da ambulância, do pneu do caminhão, do servidor. Então, eu tenho responsabilidade de pôr a grana no caixa da prefeitura para poder pagar as dívidas da prefeitura. Então, aí é que eu falo, a posição do vereador, ele tem a dele, mas eu tenho a de prefeito, que ela tem que dar a solução, a hora que vence a conta. Ok, já são 20 horas e 16 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Já, prefeito, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica da Zona Verde de Cambé. Já voltamos. Portal
Portal Cambé, o melhor site de notícias de Cambé e região. Traz também a programação completa da TVC Canal 36, a TV que chegou para ganhar você. Estamos conversando com o prefeito João Pavinato. Vamos voltar aqui, prefeito, conversar um pouquinho sobre essa polêmica da Zona Verde. O que é que aconteceu de verdade? Por que que terminou o projeto Zona Verde em Cambé? Bom, Benê, na verdade, o projeto da Zona Verde ele foi criado quando eu era vereador. Me recordo que na oportunidade eu falei sobre dois aspectos da proposta que foi enviada na época pelo prefeito. Primeiro, sobre a atuação do jovem na rua, né, que eu tinha uma avaliação até de alguns estudos de que essa permanência não era algo absolutamente aceito, né, até pelas entidades de proteção ao jovem. E o segundo, né, que era a questão da viabilidade econômica da forma como se estabeleceu ali, né, que no primeiro momento foi essa colocação que eu fiz, mas eu esqueci de algumas também importantes. Então, o que acontece com o projeto Zona Verde de Cambé? Primeiro, você tem a ideia de se fazer ele por meio de uma entidade, que foi feita a convocação da PMI, ela aceitou, fazendo um trabalho de inclusão de jovens, né, alguns jovens em conflito com a lei, alguns jovens com alguns problemas, um trabalho onde ele ficaria uma atividade laboral na rua, vendendo ali o ticket para a pessoa participar do rodízio de veículos, e outra com atividades pedagógicas para ele poder realmente ter uma melhoria na questão profissionalizante. Então, foi-se feito dessa forma. E desde então funcionou assim. Se detectou uma alta rotatividade, ou seja, os jovens eles não param, eles entram e saem com uma frequência muito grande. Se notou também que o programa ele se tornou inviável sob o ponto de vista financeiro, uma vez que ele não é subvencionado, ou seja, o que entra não paga as despesas que a entidade tinha com a manutenção do programa. Por conta do quê? Por conta de que não existe no município uma legislação que obriga a pessoa a pagar. Na verdade, a ideia da Zona Verde foi um projeto de adesão, um chamamento para que as pessoas aderissem, uma vez que além de você ter a rotatividade de veículos, você tinha um programa social. Mas no decorrer do período, mesmo diante de muitas convocações, a PMI não teve adesão e assim muitas pessoas que não pagam e pessoas que usam todo dia a vaga e não pagam. E ela não tem como receber esse dinheiro. Mas as pessoas não pagam, prefeito, porque sabem, e não pagavam porque sabiam que não tinha uma multa. Mas a lei criando esse Conselho Municipal de Trânsito não foi aprovada na Câmara? Mas não existe ainda uma estrutura no município de Cambé onde você possa fazer a parte de autuação das pessoas que não pagarem. Mas não é essa também, Benê, não foi essa a discussão. Na verdade, se essa fosse a discussão durante a criação da lei da Zona Verde, naquela oportunidade já tinha se criado a estrutura punitiva. Na verdade, eu me recordo que na discussão se trabalhou assim, nós vamos criar um programa, vamos convocar a população a participar conosco de forma de uma adesão. Inclusive o próprio comerciante, né, vamos falar aqui da região central, que é onde tem a Zona Verde, ele ajudando nesta adesão ao programa. Então, o que acontece? A PMI chegou um momento que ela falou, olha, o programa pode ser questionado, essa questão do garoto na rua, ela está trabalhando com déficit, está tendo que pagar para poder manter o programa e da nossa parte não tem mais o interesse em fazer a manutenção. Então ela me comunicou dizendo que não tinha mais interesse. Eu consultei a Procuradoria da Casa para a gente fazer uma outra convocação e o que a Procuradoria entendeu? Olha, você deixar a entidade, você pedir para a entidade continuar no prejuízo não é bom. Até porque a entidade sabe o passo que ela pode dar. Mas o senhor não subvenciona a entidade para que mantenha um projeto como esse? O projeto Zona Verde não é subvencionado pela Prefeitura. Ele tem que viver das próprias pernas. Então, o que entra, ele é pago, o que entra do recolhimento paga as contas. E se não fecha a conta, ela tem que ter outras formas, promoções, outras formas de apoio para ela poder pagar este programa.
Então, quer dizer, o prejuízo que ele dá para a entidade, ela tem que dar um jeito, não é a prefeitura que banca através da subvenção. Aí, quando ela me comunicou que ela não tinha mais interesse na manutenção, eu consultei a procuradoria falou, olha, para nós abrirmos edital, quem for vir, caso aceite, vai querer saber garantia, vai ter a garantia do recebimento. E aí você abre todo um estudo que tem que ser feito. Então, o que eu entendi? Nós vamos desativar por enquanto. Eu vou fazer uma audiência pública agora para saber qual que é a vontade da cidade, até porque eu quero saber se vai ter adesão. E aí a ideia minha, do João, é nós mudarmos a legislação e aí fazermos a contratação, que pode ser de parquímetros, mas aí com a criação da estrutura onde vai multar aquele que não aderir. Então essa é a ideia. Então assim, a questão toda, o estacionamento rotativo, ele vai continuar no município de Cambé? Vai. Da minha parte vai. Isso é importante. Isso o centro hoje está estrangulado. Tá, mas é importante as pessoas saberem o quê? Que vamos só estabelecer uma coisa com a população. O estacionamento rotativo é importante ter na cidade? Sim, eu creio que todo mundo vai dizer que é importante. Aí a segunda pergunta, quanto que nós podemos pagar para ter isso daí? Porque você veja bem, para eu falar para você que eu vou pôr um parquímetro e cobrar o que a Zona Verde cobrava, 50 centavos por uma hora, é inviável. R$1. Então, mas aí eu quero saber o seguinte... Meia hora. Eu quero saber... meia hora. Então eu vou querer saber o seguinte, mas a hora que o cidadão pôr o carro e ele não pagar e levar a multa, como é que vai ficar isso? Então, eu quero ouvir isso da comunidade, até para eu embasar a legislação, e aí a gente retoma o programa Zona Verde dentro dessa baliza, inclusive mais caro. Não dá, né? Se eu for contratar, por exemplo, uma entidade, uma empresa que montar um sistema de parquímetro, certamente será mais caro. E, inclusive, discutir o quê? É muito comum em Cambé, quando você discute essa questão de comércio, as pessoas fazem referência só à região central. Mas nós temos comércio na cidade toda. Inclusive, em alguns bairros, eu creio que já é necessário você pôr, inclusive, também estacionamento rotativo, em alguns lugares. Então, quer dizer, eu vou provocar essa discussão agora, no mês de janeiro, já vou soltar agora, semana que vem, essa convocação, vamos fazer audiência, vamos elaborar tudo, a Procuradoria está fechando os estudos do caso, a gente manda para a Câmara a regulamentação, a Câmara votando isso rápido, concordando e votando, aí a gente já regulamenta novamente sob uma outra ótica, né, que é uma empresa e não mais por entidades. Porque o que a gente entende, o que, Benê? De qualquer forma, é difícil você fazer um sistema que ele se paga. Nós temos alguns relatos da Zona Verde de Cambé, alguns problemas que são notórios, que aconteciam, por exemplo, comerciante que conversava com um menino que pagava um refrigerante, o menino pegava o dinheiro e não repassava, e isso aí realmente acontecia, mas é fundamental que se tenha algo nesse sentido aqui na cidade de Cambé. Agora, prefeito, o que faltou nessa questão toda não foi uma comunicação antecipada, vai terminar a zona, porque hoje o senhor chega, o senhor não é de Cambé, o senhor chega, estaciona o carro, está lá a placa, Zona Verde, e o senhor vai procurar. Como é que fica? Ninguém sabe, até a própria gente da cidade não sabe que acabou a Zona Verde e fica procurando. Não, na verdade, eu volto a te colocar, a PMI, ela me comunicou com 30 dias olha, nós vamos parar, nós não temos como continuar, não queremos, e eu falei, não, nem deve também continuar. Nós chegamos a pensar numa outra alternativa, de repente fazer uma contratação, mas é aquilo que eu falei, não se paga. Então, a partir de agora, segunda-feira, nós vamos fazer vamos iniciar a retirada das placas até nós fazermos a regulamentação, e a partir da regulamentação, que eu espero que seja breve, né, a Câmara colaborando nesse sentido, a gente vai retomar o programa, mas aí, inclusive, com uma discussão comunitária a respeito, inclusive, da própria punição. Até porque, assim, Benê, você fala com todo mundo, não, tem mais é que punir quem não paga, tem mais é que multar. Mas a hora que o nego leva uma multa, que ele tem que pagar lá R$150 de multa e mais 4 pontos na carteira, aí o cara endoida. Então eu acho que é conversar bem isso com a sociedade, entender se é isso que comerciante, né? Entender se é isso que a sociedade quer, até porque assim, eu não tenho como provar isso que eu vou falar aqui agora, mas a Rádio Peão falava o seguinte, comerciante que era beneficiado e que não admoestava o servidor dele, o funcionário dele, que estacionava o carro lá de manhã. E não pagava e ficava por isso mesmo.
né? Isso não tenha dúvida que é verdade. Eu cheguei a ver no Facebook funcionário aí público incentivando não pague a Zona Verde. Então, quer dizer, é duro, né? Porque é um programa que, no meu entendimento, para o comércio é importante, até para a pessoa que precisa achar uma vaga ali é importante. Mas o que eu garanto para a população é o seguinte: o programa vai ter continuidade em Cambé, nós vamos fazer uma outra roupagem, vai ficar pelo menos aí uns 2, 3 meses sem o programa, a não ser que eu ache uma solução aí provisória, né? Vou tentar ver se eu consigo achar. Se eu achar, bem, se não, eu peço para retirar as placas, vai ficar aí uns 2, 3 meses sem o programa, mas volta de uma forma onde também você vai conseguir fiscalizar melhor, exigir que as pessoas cumpram isso de uma forma mais efetiva. Prefeito, 2014 é um ano político, o senhor só tem um voto. Eu voto uma vez só para deputado e o senhor está cercado de parceiros aí. Como é que o senhor vai fazer? Benê, parceiros candidatos aí. Na verdade, eu digo o seguinte: eu tenho minhas obrigações partidárias, né? O PSDB certamente vai ter candidato a presidente da República, então isso é tranquilo você decidir. Para senador, tranquilo também, o meu partido terá candidato a senador. E para governador, meu partido tem o governador Beto Richa, que é candidato à reeleição. Para deputado federal, nós temos aí compromisso com alguns companheiros, são poucos, mas companheiros importantes que ajudaram e têm ajudado o município de Cambé. Eu posso falar de 2, né, que serão candidatos, o Alex Canziani e o deputado Raul, e certamente vamos tentar estar dando, dentro da possibilidade, aí, todo o apoio a eles, que são pessoas que ajudam Cambé. E estadual, graças a Deus, Cambé tem bastante gente boa. Mas isso é bom? Não, eu acho que de repente não pode ficar sem? Não, Benê, eu acho que os 4 principais candidatos que têm se apresentado aqui em Cambé, o Zé do Carmo, o Gilberto, o Gilberto que é deputado, né? O Zé do Carmo que vai ser pré-candidato, o Tiago Amaral e o Luiz Renato. Eu acho que os 4 têm condições de se eleger. Por quê? Porque faz voto em Cambé e faz voto fora. Então eu acho que Cambé pode passar a ter a maior representação da história na Assembleia Legislativa do Paraná e ser um dos primeiro ou segundo município do Paraná em termos de representação na Assembleia Legislativa. Agora, lembrando que só 2 aí tem domicílio eleitoral em Cambé. Mas não tem como dissociar o Luiz Renato e não tem como dissociar o Tiago Amaral de Cambé. Eles têm, não tem, tanto o Luiz Renato como o Tiago Amaral, eles têm domicílio eleitoral em Londrina, mas eles têm um vínculo grande com Cambé, né? E vão ter voto, o Raul também, mas não tem como dissociar de Cambé. Então eu creio o seguinte, que todos têm que saber que precisam de ter voto fora, né? Todos têm. Eu conversei com todos têm falado para mim que estão trabalhando muito também fora de Cambé. O que mais sonha de fazer voto em Cambé deve estar sonhando em fazer aí 18 mil votos, né? O que mais sonha, os demais vão trabalhar dentro das suas médias. Então, quer dizer, tem voto para todo mundo. Cambé vai chegar em quase 80 mil eleitores, se eu não me engano, e tem voto para todo mundo, mas tem que trabalhar fora. Até porque ninguém vai conseguir eleger só com voto de Cambé. Mas assim, eu vou escolher o meu candidato na hora de votar, mas vou ajudar mais de um, não tem dúvida nenhuma, até porque eu acho que tem muita gente boa aí, candidatos, todos são gente boa, todos têm experiência e todos vão estar ajudando Cambé se estiver lá na Assembleia Legislativa. E sem esses nomes que o senhor citou, certamente nós teremos outros aqui da cidade também, né? Federal, por exemplo, tem mais nome por aí, né? Sim. Além desse que eu falei, aqui em Cambé tem mais nome. Ok, prefeito, quero agradecer a sua presença aqui pela primeira vez em 2014. Espero que o senhor venha sempre aqui para trazer as informações, para a gente discutir nesse nível que é importante para a cidade de Cambé. Muito obrigado. Obrigado, Benê, agradeço e desejo a todos os amigos que estão, a você, a sua família, ao pessoal aqui da TV Cambé, a todo o pessoal, Carlinhos Cavalli que está aqui me acompanhando também. Desejo que todos tenham um 2014 aí de muitas realizações, muita paz e muito Deus aí em todas as famílias, né? Deus presente e ajudando toda a família de Cambé e da região. Obrigado. Obrigado, prefeito.